Eu queria cumprimentar todos vocês e esses últimos 2 dias foram 2 dias de muita emoção para nós que tivemos nesses 8 anos de governo Lula. Então, eu resolvi ler para não falar de improviso, porque não sei se eu ia dar conta de chegar no final do discurso, né? Então, todos nós que passamos a sexta-feira nos despedindo do presidente Lula e passamos ontem esse dia maravilhoso que foi o dia da posse da nossa presidenta, sabem a emoção que todos nós, né, estamos passando. Então, apesar dos conselhos que recebi, em especial do meu, do Rômulo, que me ajudou nessa primeira semana de transição e vai estar me ajudando nesse próximo período, falava, não, Tereza, fala de improviso, lembra da líder estudantil que você foi? Eu falei, não vou falar de improviso, porque eu acho que eu não conseguirei chegar ao final. Então, eu vou pedir licença para vocês para poder ler. Se eu conseguir enxergar bem. Eu não enxergo nem bem de perto, nem bem de longe, então estou tendo que fazer uma meia sola aqui. Então, como eu já disse, queria saudar em primeiro lugar a ministra Márcia, que foi de um profissionalismo e de uma competência a toda a prova e que nos orgulha muito. Em nome dela, cumprimentar e pedir licença para todos os colegas de governo e do Ministério do Desenvolvimento Social para estar falando. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A simples leitura do nome desse ministério já dá a noção da amplitude da responsabilidade que estamos assumindo. Não se trata de um ministério setorial, trata-se de uma agenda de compromisso e de uma agenda de trabalho. Temos um desafio gigantesco pela frente, garantir, numa ação conjunta de todo o governo, o cumprimento da meta da nossa presidente, reafirmada ontem, frente a todo o Congresso Nacional e ao povo brasileiro, que é a erradicação da extrema pobreza e a criação de oportunidade para todos. Como ela mesma afirmou em seu discurso de posse, ainda existe pobreza a envergonhar nosso país e a impedir nossa afirmação plena como povo desenvolvido. Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimentos na mesa. Cada um de nós que assume com ela o governo, está imbuído dessa mesma determinação. Estamos partindo de um patamar elevado de conquistas sociais, resultado de 8 anos de construção de uma sólida política de inclusão de milhões de brasileiros, que é o resultado do trabalho do governo do presidente Lula e de todo o seu ministério. O 4º Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio apontam a queda da pobreza extrema de 12% em 2003 para 4,8% em 2008. Isso dá conta do que nós já conseguimos avançar nesses 8 anos, mas dá conta também da dificuldade de continuar trabalhando e continuar com essa meta. Como disse o Hélio Gaspari na última quinta-feira, o presidente Lula tirou da Índia brasileira o equivalente à população de toda uma Bélgica. Já fizemos muito. Mais de 30 milhões de pessoas chegaram à classe média nesse período, mas muito ainda há por ser feito. Vamos seguir em frente com um projeto de nação com desenvolvimento econômico acompanhado de distribuição de renda, distribuição de cultura e distribuição de poder. Os resultados que alcançamos não são fruto da sorte ou de termos navegado numa boa conjuntura internacional, como muitos insistem em afirmar. Hoje, esses resultados são fruto de decisões políticas claras e ousadas tomadas ainda no início do governo. Hoje é fácil avaliar e elogiar o programa Bolsa Família, que tornou-se o maior e mais bem-sucedido programa de transferência de renda do mundo. Mas em 2002, ainda na transição, quando começamos a organizar numa frente grande, coordenados pela doutora Ana Fonseca e conjunto de outros especialistas e militantes do Partido dos Trabalhadores, começamos a discutir a unificação dos programas de transferência de renda no Brasil, fomos muito criticados. Depois fomos criticados quando implantamos o projeto. Hoje, são 12,9 milhões de famílias no programa. Diversos estudos atestam a contribuição do programa Bolsa Família para a redução das desigualdades sociais e da pobreza. O presidente Lula teve coragem de tomar essa decisão. Foi um acerto. Foi um acerto também ter construído uma estratégia de combate à fome, o Fome Zero, que trouxe para o centro da agenda nacional a questão da fome, da segurança alimentar e da produção de alimentos.
o CISAM, a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, fundados na Estratégia Fome Zero, foram passos fundamentais que nos dão a base para cumprir a meta de erradicar a fome no Brasil. São mais de 11 milhões de brasileiros que passaram a viver em segurança alimentar desde 2004. Temos outro número impressionante. 93% das crianças e 82% dos adultos das famílias do Bolsa Família fazem 3 ou mais refeições diárias. Também foi acertado questionar o senso comum de combate à seca e apostar numa nova estratégia de convivência com o semiárido e garantia de acesso à água a toda a população brasileira e a toda a população especial do semiárido brasileiro. Foi um acerto ter apostado na construção e fortalecimento da rede de assistência social. Os avanços dos últimos 8 anos são vistos a olhos nus. Os desafios de instituir um novo e efetivo modelo de organização dos serviços socioambientais para todo o território nacional foi enfrentado. Desde a aprovação da Política Nacional de Assistência Social em 2004, é impressionante o aprimoramento conseguido na gestão compartilhada com estados e municípios. Todos os estados e o Distrito Federal e 99,4% dos municípios brasileiros já aderiram. Sabemos que, com uma pequena ampliação dos mais de 7 mil CRAs existentes, essa política estará universalizada, como se comprometeu a nossa presidenta Dilma ainda em campanha. Enfim, foi um acerto ter unificado as 3 pastas. Antes de ser criado o MDS, a gente tinha o Ministério do Combate à Fome, a gente tinha o Ministério da Assistência Social e nós tínhamos um grupo de trabalho e uma coordenação da Presidência da República que organizou o Bolsa Família, e o presidente Lula, em 2004, tomou a decisão de unificar essas três pastas num único ministério. Na nossa avaliação, esse também foi um acerto do presidente, porque estabeleceu uma nova missão para essa área, dando essa agenda, que é uma agenda de desenvolvimento social, e não mais 3 agendas setoriais, chamando atenção para a centralidade e urgência dessa agenda, e como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Assim, posso dizer que recebo esse ministério já numa forte tendência de universalizar seus programas sociais ao público que se propõe a atender. E por isso reafirmo, já é um grande desafio, já seria por si só um grande desafio fazer com que esse sucesso não seja descontinuado. E essa é uma missão, certamente não é só minha, mas eu conto com todo o Ministério do Desenvolvimento Social, com a sua equipe toda, para que a gente continue afirmando e consolidando todo esse caminho que nós já trilhamos nesses 8 anos. O que já realizamos foi ousado, foi necessário e foi imprescindível. Mas tendo construído essas bases, temos o dever de ousar mais uma vez.